preciosas, demorou um pouquinho, né? Mas eu vim aqui hoje contar a minha história de vida para vocês, de onde eu vim, quando eu comecei a procrastinar, quando eu comecei a sair da procrastinação e como eu levo a minha vida hoje, tá? Então, fica ligadinha que esse vídeo vai ser muito bom. A começar pelo meu nome completo é Maria Angélica da Silva. O Correia é sobrenome de casada, mas eu gosto bastante dele, por isso que eu coloquei Angélica Correia. E eu nasci na cidade de Belém de Maria, em Pernambuco, né? Numa cidade de zona rural. Eu nasci na cidade, eu fui registrada, mas eu nasci mesmo no sítio dos gatos. Eu não nasci em maternidade, nasci em casa. A minha mãe, ela me teve já com uma idade mais avançada, mais de 35 anos. Eu não sei exatamente qual foi a idade, mas ela não sabia que ela estava grávida, ela pensava que minha irmã chama de fibrona, alguma coisa assim, que na época é um mioma, né? Então ela não se preocupou com isso, foi para casa da minha tia, começou a sentir dores e aí descobriu que ela estava grávida e eu vim ao mundo, mas foi bem difícil, quase que minha mãe não resistia a esse parto. Somos eu e mais 5 irmãs, no caso 6 irmãs, porque uma é por parte de pai, mas a gente não tem contato com ela, sabe? A gente foi criada distante porque o meu pai nos deixou, eu tinha 2 anos de idade, minha mãe ficou no sítio sozinha com a gente, criando a gente, sabe? Ela tinha que plantar, eu lembro desse momento, assim, quando a gente ia pra roça com ela, pelo menos eu lembro, assim, ela plantando lá feijão, sabe? Ela lutou bastante, teve muita ajuda de alguns amigos próximos lá do sítio também. Minha mãe sempre foi muito guerreira, batalhadora, ela lutou muito para criar todas nós sozinha, sem a ajuda do nosso pai nem nada. E aí, com o tempo, a gente tinha 2 tias que moravam na cidade, no centro, e elas já estavam com uma idade mais avançada e precisavam de ajuda. Essas 2 tias vendo a situação da minha mãe, chamou ela para morar na cidade. No caso, ela ajudava elas, né? E a gente ficava morando com ela. Ah, essa época era muito boa, eu brinquei bastante na rua, sabe? Me divertia bastante, só vivia brincando na rua. Eu lembro exatamente disso. Tinha um prédio assim que estava inacabado, a gente brincava de pega-se-esconder, de casinha. Nossa, pense numa infância assim maravilhosa nessa época que eu morei lá, né? Porém, minha irmã mais velha, que morava aqui, que mora aqui em Recife, ela sempre, todos os anos, ela ia lá visitar a gente. E ela vendo a situação ali da minha mãe, ela me perguntou se aceitaria que eu viesse com ela para Recife para poder ajudar a minha mãe, né? A resolver as outras coisas que ela tinha para resolver lá, desafogar um pouco ela, porque ela estava morando na casa de outra pessoa, mesmo sendo família. Eu era muito pequena, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade, 8. Eu não lembro a idade que eu tinha exatamente, mas eu era muito pequena. E eu não lembro exatamente como foi a reação dela, né, sobre isso. Mas eu não tenho muita memória sobre esse momento. Mas aí eu vim embora morar com a minha irmã aqui em Recife. Eu tenho referências muito boas sobre mulheres batalhadoras na minha vida, como inspiração também. Primeiro minha mãe, né? E a segunda é minha irmã. Minha irmã é uma mulher, minha irmã mais velha é uma mulher muito batalhadora, sempre lutou muito, trabalhou muito e trabalha até hoje, né? Quase 60 anos aí. E quando eu cheguei aqui, ela na época vendia água mineral no sinal e tinha uma barraca de biscoito, confeito, de lanche assim rápido, perto de um posto de saúde. Quando eu cheguei para morar com ela, eu tava com meus dentes todos estragados, gente, maioria. Eu tenho muita obturação. E essa minha irmã marcou o dentista para mim nesse posto e aí ela conseguiu, né, que eu conseguisse ajeitar todos os meus dentes. Então eu sou muito grata a ela, né, porque senão eu acho que se não fosse ela, eu não teria nenhum dente na boca praticamente, porque ela ficava pegando muito no pé, escova os dentes, escova os dentes. E com o passar do tempo, né, ela vendendo água mineral ali no sinal, eu ajudava ela lá no sinal, até sofri um acidente, que eu tenho uma marca no joelho até hoje, né, fui atropelada por um carro, mas não foi algo grave não, sabe? Só ficou arranhado mesmo meu joelho. E aí depois ela, com medo disso, ela disse, não, melhor você ficar na barraca. Eu peguei e fiquei na barraca, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, ficava lá na barraca atendendo, vendendo. E enquanto isso, na verdade, eu ficava lá na barraca quando eu voltava da escola, né? Porque eu estudava de manhã, descia lá e ficava o restante da tarde.
Aí quando minha irmã chegava de 4 horas da tarde lá do sinal, né? Ela ficava até 5 horas. Eu aproveitava esse momento porque tinha uma rua do lado lá para andar de bicicleta, sabe? Ah, era muito bom andar de bicicleta nesse local. Alguns anos depois, a minha irmã começou a trabalhar em casa de shows à noite. Minha irmã sempre foi uma pessoa que, por mais que ela não tenha conhecimento, estudo, mas ela é uma pessoa muito controlada, sabe evoluir o negócio dela, sabe? De levar para frente. Ela conquistou muitas coisas na vida dela com o trabalho, com o jeito dela. Por mais que ela não tinha conhecimento, ela tem isso de empreender dentro dela. Então a gente saiu de lá do posto de saúde, da água mineral, e ela começou a trabalhar em casa de shows. Mas eu continuava na casa de shows à noite, eu continuava no final de semana, no caso, nessa barraca, vendendo à noite, mesmo à noite. E aí se tornou mais cansativo, porque passava noites de sono, né? Então, eu ficava lá naquela barraca e minha irmã ficava no isopor com o marido dela de bebidas. E eu lembro que eu sempre gostei muito de ter as minhas coisas, conquistar com o meu suor, né? Então eu lembro que nessa época, quando estava chovendo, que as pessoas davam chapinha no cabelo, escovava, eu nem lembro, né, exatamente se existia chapinha naquela época, para falar a verdade. Mas eu lembro que algumas pessoas passavam ferro no cabelo. Voltava assim, algumas pessoas não. Eu confesso que eu cheguei a fazer isso. Pra vocês verem, né? Colocava o cabelo assim em cima de algo liso, assim, uma mesa de madeira, alguma coisa, um pano, e puxava. Alguém já fez isso? Eu tô entregando a minha idade aqui, né? E puxava assim com o ferro, né? E aí eu ficava com uma sombrinha na frente, cobrava R$ 1 na época, para levar até o carro, para a pessoa não se molhar, sabe? Então eu ganhava. E outra coisa também que eu fazia em casa de shows era catar latinha. Eu entrava ali por baixo das catracas que tinha na casa de show, ou pedia às vezes, e entrava lá e catava latinha na rua. Aí minha irmã vendia e eu tinha meu dinheiro ali, ia juntando, porque todo ano eu ia nas minhas férias visitar a minha mãe. Essa época que eu vou falar aqui pra vocês, né, da época que eu trabalhava com a minha irmã, foi uma época muito difícil. Foi uma época que marcou a minha vida e me fez crescer muito como pessoa também, me fortalecer, me ajudar para que eu colocasse na minha mente de querer algo melhor para minha vida. Minha irmã começou a cada vez mais trabalhar em casa de shows e às vezes, para a gente marcar o local, né, às vezes a gente tem que passar o dia lá aguardando o local para poder trabalhar à noite. Então, às vezes também a gente saía da nossa casa e caminhava bastante, gente, empurrando uma carroça com isopor em cima, carroça de confeito. Não tinha carro, né, na época, para chegar naquele local que a gente ia trabalhar à noite e passar o dia para poder trabalhar e só voltar no outro dia para casa. Então, essa época, assim, era muita batalha mesmo, a gente trabalhava bastante. Era finais de semana, acordados, né, sem dormir direito, porque a gente dormia um pouquinho, acordava no outro dia para ir para a próxima casa de show. E nessa época eu já estava na minha adolescência, então eu quase não curtia, só curtia mais no colégio, quando tinha algum passeio que era durante a semana. Eu não curtia porque a maioria das festinhas que tinha, encontros das meninas, das minhas amigas, era final de semana. Uma vez eu fui para uma praia, eu tive que voltar do meio do caminho, porque minha irmã estava lá na agonia da venda e não tinha ninguém para ajudar ela. Então, assim, eu quase não tive essa coisa de aproveitar, sabe, a vida, de curtir na adolescência. Mas eu também, de certa forma, não me arrependo, porque eu acho que na época eu teria ficado muito exposta a muitas coisas ruins. A gente já morava numa favela, então já tinha a influência da favela ali, de algumas pessoas, tinha a influência do colégio. Então, como eu era uma pessoa de interior, né, não entendia muitas coisas, de uma certa forma foi uma proteção para mim também. Eu entendo isso hoje e eu não acho ruim, porque isso me fez criar uma força para batalhar pelas minhas coisas. Foi uma escola para mim de vida. Até que chegou uma época que aconteceu uma coisa comigo assim que me impactou demais emocionalmente, sabe? É uma coisa que, sério, eu não gosto de falar porque isso já foi resolvido. E aconteceu outra situação também, eu quase sofri um abuso, não posso falar o nome aqui, mas graças a Deus recebi esse livramento, não,
não chegou a cometer o ato. Então eu fiquei muito assustada e pedi para voltar a morar com a minha mãe, já grande ali. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas acho que uns 15 anos por ali. Então a minha irmã sofreu bastante porque ela me tinha como filha, sabe? Ela sofreu, ela nem me levou na parada, gente, para vocês terem ideia de tanto que ela só fazia chorar. Mas eu não conseguia ficar mais ali morando com ela, sabe? E vocês vão entender, né? Tudo tem um propósito na nossa vida. E eu, com esse trauma que eu tinha passado, com essa situação, né, de quase abuso, que eu fiquei assustada, voltei para meu interior. Porém, no interior não tinha nada para trabalhar, gente, não tinha nada para fazer, sabe? Eu fiquei assim, poxa, e agora? Já acostumada a ter meu dinheiro, ter minhas coisas ali. E aí, minha irmã trabalhava na casa de família. Nossa, pagava pouquíssimo, até hoje paga, pouquíssimo naquela época. Aí eu disse, né, tudo bem, então tem que ganhar algum dinheiro para ajudar a nossa mãe aqui também, porque minha irmã ajudava, sempre mandava dinheiro para ela, a gente, no caso, meu trabalho, mandava dinheiro para ela. Minha irmã também trabalhava lá no interior, também ajudava ela que morava com ela. Eu disse, eu tenho que trabalhar para ajudar também dentro de casa e comprar minhas coisas. Então a minha irmã me ajudou a arrumar um emprego na casa de família e eu fiquei nessa casa de família, né, trabalhando. Não cozinhava, mal sabia fazer as coisas, porque quando eu morava com a minha irmã, ela que cozinhava tudo. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, e agora o que eu vou fazer? Não sei cozinhar. Ela, você vai aprender aos poucos. Aí eu fui falar com a mulher, aí eu contei a história a ela, né, de onde eu tinha vindo. Ela fez, nossa, eu já simpatizei muito com você, você sabe cozinhar? Eu disse, sei, mas me fale, me mostre como é que a senhora faz, primeiro, pra gente se adequar aqui. E ela mostrou e eu fiz exatamente como ela fazia. Aí teve uma vez que eu, primeiro peixe que eu tratei, eu deixei com aquela, eu não sei o nomezinho, sabe? É a parte preta que tem do peixe. Aí o marido da mulher era bem sério assim. Quando ele comeu, ele não falou nada de mim, não. Foi falar com ela. Como é que você não ensina a menina? Tá vendo que ela não sabe cozinhar muito e tal? Mas aí ela descobriu, né? Ela sabia cozinhar nada, né, Angélica? Eu sei não. Mas aí depois já tava lá, já tinha pegado confiança, eu cuidava muito bem da casa dela, mas eu fazia de tudo. Cuidava de menino, cuidava de casa, cozinhava, lavava, passava tudo por 70, 100 reais na época, né? O salário era bem menor, era isso, 70, 100 reais no máximo na época. Eu trabalhava, fazia tudo, de segunda a sábado. Era de segunda a sábado. Pegava de manhã e saía no final de tarde. Apesar de ser assim, passei alguns momentos em algumas casas de humilhação, sabe? Apesar disso, também foi um aprendizado muito grande para mim. Mais um incentivo para eu lutar, para conseguir uma vida melhor. Mas eu ficava muito grata porque eu tinha o dinheiro ali para ajudar a minha mãe. Toda sexta-feira, o dia de feira lá, nossa, eu amava o dia de feira. Era o dia que a mulher me pagava e eu dava esse dinheiro para ela fazer a feira dela na sexta-feira e minha irmã também. Então, aprendizados de vida, né, que eu tive sobre trabalho e tem outros na frente também que vocês vão saber. Mas essa época foi uma época que eu consegui me virar, né, mesmo no interior pequeno aí. Infelizmente lá não tinha curso, essas coisas para me fazer, era longe, era em outra cidade. Mas eu sempre tive em mente, não é isso que eu quero viver para o resto da minha vida. Eu mereço, eu quero algo melhor. Então eu ficava sempre com isso na minha mente de procurar evoluir, de procurar fazer outras coisas também. Agora eu vou falar de uma coisa bem difícil. A minha mãe, ela não tinha saúde para trabalhar, sabe? Não tinha saúde, ela tinha desgastado toda a saúde dela trabalhando no campo, né? Ali plantando as coisas e também ela era manca de uma perna. E passaram-se alguns anos, 2 anos e pouco, infelizmente a minha mãe veio a falecer, né? Então, a lembrança que eu tenho dela foi desses 2 anos com ela, esses 2 anos que eu passei do ladinho dela, que eu recebi o cafuné dela, sabe? Aquele cafuné que doía às vezes na cabeça, ela coçava, do carinho, das broncas dela, né? Porque eu arrumei um namorado e dava dor de cabeça a ela. E essa é a lembrança que eu tenho da minha mãe. E eu
sou muito grata a Deus, porque se não tivesse acontecido as coisas que tinham acontecido aqui em Recife, eu não teria passado esses 2 anos com a minha mãe, saber o que realmente ter uma mãe carinhosa na minha vida, porque a minha irmã, por mais que ela cuidasse de mim, ela sempre teve muito cuidado com a minha educação, mas ela não era uma mulher carinhosa de dar carinho, sabe? Então eu tive isso da minha mãe por mais de 2 anos. E eu não era a filha perfeita, mas eu me esforçava muito. Eu me esforçava muito para poder levar as coisas para casa, para poder ajudar, sabe? Para não ver ela triste porque não tinha como comprar algo para dentro de casa, alguma comida também. Eu ficava muito me preocupando com ela, com a saúde dela. Amava o cheirinho dela. Então, esses foram os 2 anos melhores da minha vida, que eu passei com ela, que eu vivi com ela, eu pude aprender. A minha mãe, ela viveu uma vida muito triste, sabe? Né? Ela foi abandonada pelo nosso pai, ficou sozinha para criar da gente. Ela depois foi depender de outras pessoas, morar na casa de outras pessoas, onde por mais que fosse família, gente, mas tinha suas dificuldades, né? Não podia trabalhar, vivia lutando para se aposentar e não conseguia. Foi enganada algumas vezes, mas ela sempre tinha um sorriso, uma alegria dentro dela, sabe? Ela tinha um jeito tão único dela que onde ela passava, todo mundo fazia festa. Ai, Raimunda, não é Raimunda, né? Ficava rindo dela, né? Brincando com ela. Ai, vai Raimunda, né? Falando que cara da bunda, não sei o que grande. E ela trazia aquela alegria pra gente, sabe? Ela... Eu queria ter vivido mais com ela. Quando eu pensei que teve um tempo que... Desculpa. Eu pensei que teve um tempo que eu pensava que eu tava grávida, né? Tinha quase certeza. A primeira coisa que eu lembrei foi dela. Eu disse, nossa, pensando, minha mãe não vai estar aqui para ver o netinho dela. Era o sonho dela ver uma filha dela entrar na igreja, né? Vestida de branco. Eu realizei esse sonho dela. Mas ela não estava aqui para ver, mas eu senti ela. Eu queria muito que ela estivesse aqui para ver se a filha dela entrando dentro da igreja, para dar uma vida melhor para ela. Eu queria muito que ela estivesse aqui. Depois que a minha mãe faleceu, eu fui morar com a minha tia, minha irmã foi morar com a minha outra irmã, lá do interior mesmo. E eu tinha um namorado nessa época, né? E eu não tava dando certo morando com a minha tia. Ela era aquela beata de igreja, e 6 horas era pra estar dormindo, sabe? É a minha tia hoje, que mora aqui com a gente, que ela tem Alzheimer hoje. Aí meu namorado na época me chamou pra morar junto com ele tinha uma casa lá, e a gente foi morar praticamente sem nada, só um sofá que tinha sido da nossa casa, né? A gente saiu dividindo as coisas, um fogão de 2 bocas, a gente foi morar juntos. E, porém, com o passar do tempo, eu fui me desgastando mentalmente com esse relacionamento. Ele era uma pessoa muito boa, sabe? Ele era uma pessoa que, sem beber, era um dícama, mas quando ele bebia, virava outra pessoa. E eu não me sentia bem. E mais uma vez, aquela vozinha falando pra mim, não é isso que você merece. Você merece coisas melhores na sua vida. E eu fiquei me desgastando. Gente, olha, esse relacionamento que eu tive foi um relacionamento muito, sabe, eu não sei nem explicar pra vocês. Cansativo mesmo, porque antes de eu decidir voltar para Recife, eu passei muita humilhação. Eu ia atrás da pessoa em festa, em bar, sabe? Ficava indo buscar bêbado. Nossa, eu me humilhava demais. Eu não me amava, eu não me estimava nessa época, com certeza não. Amava e amo a família dele até hoje, sempre me tratam bem, me recebem bem quando eu vou lá no interior e eu vejo eles na rua. E, né, quando eu fiquei sabendo que essa pessoa tinha parado de beber, tinha se organizado na vida, eu fiquei muito feliz,
porque é uma pessoa boa, porém a bebida, o vício, estragava. E estava estragando a minha vida também. Eu sempre falava, né? Eu vou embora, para de beber, senão eu vou embora. E a pessoa não parava. Eu cheguei, eu mesmo, né? Ele me ensinou a pilotar a moto. Eu mesma cheguei, peguei a moto, fui pegar minha transferência lá. Um bichinho passando aqui. Fui pegar minha transferência na escola. Eu estudava lá ainda nessa época. E eu cheguei e mostrei. Disse, não, essa conversa não vai não, porque você me ama. Ah, você não vai embora porque você me ama. Eu disse, eu vou embora sim. Peguei uma mochila que eu tinha nas costas, ele saiu para trabalhar. Botei algumas coisas na caixa, numa caixa de papelão. Tinha falado com a minha irmã se ela me recebia de volta. E eu vim embora para Recife. Depois ele veio atrás de mim em Recife aqui, mas eu não queria. Já estava demorei. Eu sou daquelas pessoas que demoram para tomar uma decisão, mas quando eu tomo, acabou. E ele voltou, viveu a vida dele lá e eu fiquei aqui em Recife. Então eu voltei para morar com a minha irmã, mas a minha cabeça já era outra, né? Saí da casa dela, já tinha morado sozinha, já sabia de como era a liberdade de você cuidar da sua casa, né? De ter seus gostos. Eu já voltei diferente, então eu já comecei a não querer trabalhar com ela no final de semana, mas mesmo assim eu trabalhava e no mesmo tempo eu estava procurando emprego, estágio para fazer, alguma coisa assim. Continuei estudando aqui e aí eu fiz uma amizade que ela conseguiu meu primeiro estágio como recepcionista numa policlínica. Eu sou muito, muito grata a essa minha amiga. Se ela estiver assistindo esse vídeo, amiga, te amo muito. Você sabe quem é você. Então ela conseguiu esse estágio na policlínica. Eu amava trabalhar lá, atendendo as pessoas, ajudando. Nossa, eu amava demais trabalhar nessa policlínica. E lá foi que eu consegui juntar um dinheiro, minha irmã também me ajudou e eu realizei minha primeira conquista, que foi a minha habilitação. Eu fiquei muito feliz, muito, porque a minha irmã, graças a Deus, nessa época ela já tinha conseguido comprar um carro, uma Kombi, e uma das intenções foi essa, de eu tirar a habilitação para dirigir a Kombi dela, né? Então eu dei uma metade, ela deu a outra metade. E depois disso, eu consegui também comprar uma câmera fotográfica que eu... Oh, nossa, eu usei demais essa câmera. Era da Kenya, Nokia. Eu acho que era da Nokia a câmera cinza. Eu guardei ela por muito tempo, mas uma amiga, sabe, viajou para fazer missão. E aí eu peguei e dei para ela levar, né? Mas eu amava essa câmera, tirei várias fotos. Nossa, era muito legal essa câmera, gente. Eu dirigi a Kombi da minha irmã algumas vezes, porém eu sofri um acidente. A gente sofreu um acidente numa BR. Graças a Deus não tivemos nenhum ferimento, mas o susto, o trauma ficou na minha mente e eu não consegui dirigir mais, tá? Então depois ela teve que contratar uma pessoa para poder ficar dirigindo para ela. E aí nesse período, né, que eu tava fazendo estágio, eu já tava em outro, acho que eu já tava em outro estágio, que eu não lembro exatamente, mas eu conheci uma outra pessoa, mas eu não tinha aprendido ainda. Então essa pessoa era uma pessoa também muito boa, muito gentil, animada, porém o vício também de amizades, de festas, né? E aí, mais uma vez, foi um relacionamento desgastante. Um relacionamento difícil. Mais uma vez, eu não estava me estimando, não estava me amando. Eu fiquei com essa pessoa por um tempo, né? Não estava dando certo na casa da minha irmã, mas, como eu disse a você, já sabia como era ter a minha vida própria. Porém, eu recebi uma proposta de ir embora para São Paulo para trabalhar. E eu estava quase prestes a aceitar. E esse relacionamento ficou ali no meu pé. Não, se não tá dando certo lá, mora pelo menos um mês na minha casa, na casa da mãe dele, no caso, e a gente vai conseguir um lugar pra gente. Eu fui morar na casa da mãe dele, né, na época, e foi uma decisão ruim, né, porque eu saí da casa da minha irmã, né, não tava dando certo, mas era minha irmã, pra ir morar na casa de outra pessoa. Sempre me tratou muito bem. As sogras que eu tive, eu nunca reclamei, porque graças a Deus eu sempre tive sogras muito boas. Elas sempre me tratou muito bem, a irmã dele também, porém não deu certo, né? Mas antes de não dar certo,
a gente conseguiu achar uma casa para comprar, a gente não tinha dinheiro. E eu comentando com essa minha irmã, a gente tava bem, eu tinha saído da casa dela, mas a gente tava bem. Aí comentei com ela dessa casa e ela disse, eu vou lá dar uma olhadinha, que é a casa que eu moro hoje, né? Eu vou lá dar uma olhadinha. E aí ela chegou aqui, ela viu que tinha duas casas, uma casa maior e uma casa que só tinha um vão. E ela, poxa, eu gostei demais daqui, entra carro, bem localizado, perto de tudo. Eu gostei. Aí ela pegou, fez um acordo com o homem e comprou o terreno. Aí eu fiquei naquela, poxa, essa outra casa aí. Ela pegou, deu ideia, né? Que tal você mora nessa casa aí, vocês, e vocês ficam me pagando por mês um valor X. Nossa, a gente ficou muito feliz, né? Só tinha um vão aqui e um banheiro e um pedacinho da cozinha, né, para terminar, mas era aberto para outra casa ainda, era só uma parede que dividia. E eu aceitei, fiquei muito feliz, né, essa conquista. Eu já contei com mais detalhes em algum vídeo aqui, eu não lembro qual, sobre esse momento, né? Ah, no vídeo Não Seja Tóxica para Sua Casa. Eu contei a história dessa casa, tá? Viemos com um básico mesmo para sobreviver. E aí quando a gente ia começar a pagar a primeira parcela, minha irmã chegou pra gente e disse pra mim, né, que era um presente, né, em gratidão por todos os anos que eu tinha ajudado ela na minha adolescência, para a juventude, todos os anos que eu tinha ali ficado do lado dela e depois quando eu voltei também, elas que era uma forma de agradecer. Então eu ganhei esse lá, né, graças a Deus, da minha irmã que eu tenho hoje. Aí com o meu trabalho, porque com o tempo depois esse relacionamento não deu certo, a gente se separou, ele foi embora. E com o meu trabalho, eu consegui um trabalho, carteira assinada, foi no shopping. Aí eu consegui, comecei a reformar, aumentar o quarto, aos poucos. E aí que vai entrar a história agora do meu relacionamento com meu marido, hoje. Eu já estava cansada de quebrar a cara com relacionamentos, né? Então eu conversei com Deus e disse pra ele que eu não queria mais arrumar namorado, porque se não fosse da forma que eu queria, que eu precisava, eu não queria, né? Eu pedi a ele, eu lembro, eu queria um homem que não fosse, não gostasse de farra, que não gostasse de beber. Não que isso fosse um problema, não acho isso assim, sabe, o pior dos defeitos, porque tem homens que eu conheço que bebem, mas são homens centralizados, bebem ali na paz, sabe? Não aperreia ninguém. Eu não tenho nada contra isso, tá? Mas pra mim, Angélica, eu percebi que esses tipos de homem, esse perfil, não fazia bem pra mim. Porque eu não aceitava aquilo de ficar em casa esperando um homem chegar bêbado, sabe? Ai, exigindo as coisas, e aquela ansiedade, aquela angústia. Eu sofri demais, eu era uma pessoa muito ciumenta. Eu era uma pessoa muito ciumenta de se ele chegasse tarde, eu ficava assim, meu Deus, ele tá me traindo. Era aquela pessoa de ficar procurando mensagem, de ficar rastreando, discutindo. Nossa, gente, eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu não tinha vida. Eu não me amava, sério. Eu não enxergava o meu valor. Eu ficava lá rastreando direto. Assim, eu não sei, eu não tinha vida, eu vivia para outra pessoa. Eu não queria passar por isso tudo de novo, eu não queria sentir as coisas que eu sentia. Então, se eu vou passar um tempo sozinha, eu não quero saber de homem, não quero saber de nada, né? Vou me divertir, né? Viver a vida que eu não vivi quando era adolescente. Então, nessa época, eu me diverti muito, eu saía, viajava com as minhas amigas. Me diverti muito porque eu estava solteira também e eu estava trabalhando, morando sozinha. Nossa, foi uma época muito boa também para mim. Eu me diverti bastante e tenho amizades até hoje. E mesmo com a minha mudança de vida, as escolhas que eu fiz, elas permanecem ao meu lado e eu sou muito grata por isso. Aí teve um dia que chegou uma mensagem no Facebook e era quem? Meu marido. Ele, nossa, já há quanto tempo, como é que você tá? A gente começou a conversar. Aí daqui a pouco começou a conversar dia sim, dia não. Daqui a pouco a gente tava conversando todos os dias, dando bom dia, né? A primeira vez que a gente saiu foi pra um cinema. Ele muito respeitador. Eu morrendo de frio lá. E sabe como ele foi me esquentar? Assim, ó. Ficou assim no meu ombro. Aí eu olhando a reação dele, o jeito que ele me tratava, né? A gente saía, ele, você quer o quê? Quer comer o quê? Todo preocupado. Não pode pedir, não fica com vergonha não, tal.
ele muito assim, né, respeitador comigo. Ele me chamou a atenção não por ser uma pessoa cristã, mas por ser uma pessoa que realmente independente, né? Ele não gostava de estar muito saindo com os amigos, era uma pessoa mais reservada. Ele saía, mas não era aquela pessoa que colocava os amigos na frente de tudo. Uma pessoa que não bebia, que não fumava, que me apaixonei por ele foi a forma que eu via que ele cuidava da mãe, da avó, né? Sendo filho único da avó, ele fazia as coisas dentro de casa, estava ali sempre ajudando elas também. A paciência que ele tinha, era muito cuidadoso quando você estava doente, quando eu estava doente. Então, isso foi me cativando, isso foi me atraindo, vendo que, nossa, poxa, ele é uma pessoa diferente. A vida é sobre escolhas na nossa vida, né? E a gente tem que escolher o melhor pra gente. Chegou um momento que você vai ter que escolher. Você quer essa pessoa, né? Levada por paixão, né? Por beleza, ou você quer essa pessoa, né? Que é belo também, que é belo por fora, que é belo por dentro, que te respeita, que te valoriza, que tá aqui para somar na sua vida. E eu não tive dúvida. Senão eu quero essa pessoa que me respeita, que vai me valorizar. Mas eu não entendi ainda que eu, antes de procurar um homem de valor, eu tinha começado a me valorizar quando eu escolhi o homem que iria entrar na minha vida. Era dessa forma, dessa forma, dessa forma. Um homem que eu não queria era desse jeito, desse jeito, desse jeito. E sim, ele me valorizou e me valoriza até hoje. A gente noivou, casamos, deu tudo certo, graças a Deus, né? Ele sempre foi uma pessoa que, quando a gente namorava, ele já teve uma época que eu fiquei desempregada, ele fazia feira aqui, comprava as coisas para mim, também ajudou a reformar a casa, a gente namorando. Casados há algum tempo, começa a minha história com a procrastinação. Em 2019, quase no finalzinho, meu esposo ele foi demitido do trabalho. E em 2020, no começo, eu fui demitida do trabalho, que eu trabalhava de call center. Né? A princípio a gente ficou aliviado, a gente não ficou preocupado, porque tanto eu quanto ele, a gente queria sair desse emprego, porque trabalhava de call center também, porque cansava muito a nossa mente, desgastava muito a nossa saúde mental. Então a gente vamos aproveitar agora, né, esse momento, para a gente aproveitar e reformar a nossa casa. Porque a nossa casa era bem baixinha aqui, gente, bem baixinha, dava para tocar no teto, no telhado assim, né? A janelinha bem pequena na cozinha. Nossa, era outra coisa aqui em casa, não tinha cerâmica no piso, era um piso grosso. Então vamos reformar, pegar toda a rescisão e reformar a nossa casa. E assim fizemos. Assim que a gente terminou de reformar a nossa casa, infelizmente veio a pandemia, que vocês já sabem, né, o que aconteceu, né? Tiveram várias coisas ruins que aconteceram no mundo e infelizmente perdemos algumas pessoas próximas a nós que a gente conhecia. Uma delas foi a avó dele, a avó do meu marido, eu tinha como uma avó para mim também. Lia era uma pessoa, nossa, muito amorosa, muito carinhosa. Não, sem palavras para descrever ela. Felizmente ela faleceu, né, devido à Covid, se gravou. Um tio do meu marido também nessa época, então foram muitas perdas difíceis, né, para todos nós, né. A pandemia ficou marcada na vida de todo mundo. Não tem quem não lembre de algum momento, de alguma situação triste, de aterrorizante, sem saber se ia acordar viva amanhã ou não. Nossa, foi um momento, foi uma época muito difícil. A questão financeira não abalou muita gente. A gente ficou com medo, sim, lógico, mas a gente tinha o seguro-desemprego um pouco do dele, tinha o meu. Depois que acabou esse seguro-desemprego, começou aquele Auxílio Brasil, né? Começou o Auxílio Brasil. E quando estava terminando já, graças a Deus, né? Meu marido sempre foi uma pessoa de procurar, assim, gosta de trabalhar. Ele começou a fazer uns bicos, sabe? Porém, foi aí que eu comecei a procrastinar. Eu fiquei muito tempo em casa, na pandemia, comecei a comer muito, não fazia exercício, às vezes entediada, estressada. A gente na época cheio de dívidas para pagar e a gente foi fazendo mais dívidas. Na pandemia, a gente pensando em comprar coisas para dentro de casa, sabe? A gente queria ocupar nossa mente. Foi nessa época que começou a entrar
plantas aqui em casa, que meu marido saiu para comprar um negócio no mercado. Quando chegou com uma plantinha. Eu disse, nossa, quem é que vai cuidar dessa planta? Ele, eu vou cuidar dessa planta. Mas aí ele só cuidou uma semana, depois eu comecei a cuidar e isso foi fazendo muito bem para minha mente. Hoje eu tenho algumas plantinhas aqui dentro, eu já tive mais, mas hoje eu tenho algumas plantinhas aqui dentro de casa, eu gosto bastante, porque tudo que me lembra a natureza, me lembra muito do interior, a natureza eu amo, traz uma paz, nossa, ela me renova, sabe, eu amo. As coisas aos pouquinhos foram começando a voltar e eu disse assim, não, vou procurar emprego, mas eu procurava mais ou menos, sabe, não procurava realmente o querendo com empenho, porque no fundo eu estava gostando daquela vida, de estar em casa sem fazer nada. E, gente, o meu dia era, eu saía do quarto, não forrava a minha cama, ia pro sofá, ficava lá mexendo no celular, nas redes sociais, ou maratonava série. Meu marido já almoçava no trabalho, depois ele conseguiu um trabalho, até hoje ele trabalha nesse lugar, e eu ficava maratonando série, às vezes comia cuscuz, sabe, com charque, com preguiça de fazer almoço. Já não gosto muito de cozinhar, é uma coisa que vocês vão ficar sabendo aqui. Não amo cozinhar, eu gosto de vez em quando, sabe, quando eu tô inspirada, mas não é uma coisa que eu amo. As minhas irmãs vieram com esse dom, mas eu não sou muito fã de cozinhar, não. E eu com preguiça também de cozinhar, às vezes ficava comendo besteira, pão, sabe? E isso foi prejudicando minha saúde, me deixando cada vez mais fraca, sabe? Com um sentimento de depressão. E aí eu comecei a me enxergar, a olhar assim, poxa, eu tô, sabe, não tava tomando banho direito, não penteava meu cabelo, não me arrumava direito, ia engordando, perdendo roupa. Eu vivia numa vida cinza, totalmente cinza, assim. Eu não diria preta, mas cinza. E minha sogra chamava para trabalhar de faxina, eu ficava inventando desculpas. Hoje eu entendo que era uma desculpa, mas eu ficava dizendo para ela, não, eu passei por muita humilhação lá no meu trabalho, lá no meu interior, e eu não quero trabalhar, mas não era preguiça, era desânimo, frustração, cansaço, não tinha força, que eu tinha acabado com a minha saúde física, mental, espiritual, que tinha acabado com a minha saúde clínica. Eu não tinha forças. Até que chegou um dia e eu sofrendo de me ver naquela situação, eu orei a Deus, eu disse, Senhor, me tira disso. Eu não tô aguentando mais, eu quero ter forças. Eu quero ter forças para lutar, para voltar a ser a pessoa que eu era antes. Eu não tô conseguindo. Vai ter uma foto eu colocar aqui para vocês de como eu era antes de começar a procrastinar e depois quem eu virei quando eu estava procrastinando. Eu vou cortar a foto porque era uma época que tava tendo um aniversário lá com a minha família, tá? Então por isso que eu vou cortar, vou manchar aí algumas pessoas. Na hora eu seguia muitas blogueiras, né? Tem uma que até hoje eu sigo, da época que eu procrastinava, que é Josiane Vidal. Eu seguia ela e eu disse assim, é isso que eu vou fazer, para ocupar a minha mente, né? Meu marido também me disse, precisa ocupar sua mente. Eu disse, é isso que eu vou fazer, vou começar a gravar vídeo pro YouTube, porque eu descobri também que podia ganhar um dinheiro, né? É isso que eu vou fazer. Então eu comecei aí a gravar vídeo, mas não vlog. Eu comecei com vídeo de, deixa eu lembrar, ajudando mulheres com relacionamento, porque eu já tinha tido aquela experiência com relacionamentos. Aí depois eu fui para o cabelo cacheado, né? Eu sempre começando as coisas e procrastinando e desistindo, né? Qualquer empecilho eu desistia. Então aí eu comecei, depois eu fui para o cabelo cacheado, também desisti. Depois eu comecei outro canal de reeducação alimentar, também desisti. Aí eu vim para o canal de desenvolvimento pessoal, aconteceram alguns empecilhos ali, também desisti. Eu não estava realmente me desenvolvendo ainda como eu gostaria, também desisti. Aí fui para o vlog de dona de casa e aí foi que eu descobri, eu disse, não, o que eu quero é isso. Ajudar mulheres a sair disso como eu tô saindo. Porque o pouco que eu tinha aprendido já, que eu tinha conseguido me mover, eu já tinha mudado a minha mentalidade e eu queria ajudar outras mulheres a mudar a sua mentalidade. A enxergar que a vida não é só cuidar de casa, mas cuidar principalmente de você. Ame seu lar, mas ame você primeiro. E eu não estava cuidando de mim. O desânimo ele foi chegando com o passar do tempo, que eu fui deixando de fazer uma coisa, deixando de fazer outra, só me distraindo com coisas que não me levavam à frente. Então, quando eu descobri isso,
Eu disse, não, eu quero fazer isso, eu quero mudar a vida de pessoas, quero ajudar elas a mudar a vida delas como eu estou mudando a minha. Me despedi lá do canal, né, de faxina. Alguma de vocês acharam esse canal? Eu ainda vou deixar ele anônimo lá, mas eu quero deixar ele lá para lembrar, né, dessa época. Tem muitas lembranças boas lá nesse canal de faxina. E aí eu peguei e disse assim, gente, tô me despedindo. Cheguei no momento que eu vi que não faz sentido para mim, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero otimizar o máximo possível de tempo gastado limpando a minha casa. Eu quero ter ela organizada e limpa, mas eu quero cuidar mais de mim, do meu desenvolvimento pessoal. E não fazia sentido eu estar faxinando a casa toda semana para gravar vídeo, sabe? E não fazia mais sentido para mim. Então eu desisti desse canal de vlog e voltei para um canal de desenvolvimento pessoal, que é o canal que eu tenho hoje. A procrastinação foi tão forte na minha vida que eu quase tive uma depressão por conta disso, né? Eu esqueci de falar anteriormente para vocês, mas nessa noite que eu orei pedindo a Deus dizendo que não aguentava, eu senti que eu estava me afundando cada vez mais. Então por isso que eu decidi agir, né? Ter forças, levantar forças de mim para agir, porque eu sabia que se eu me deixasse levar, eu iria cair numa depressão profunda. Porque eu estava uma pessoa que eu não cuidava do básico, da minha saúde, principalmente, né? Eu nunca fui de estar indo no médico, de fazer um exercício, de me preocupar com a minha alimentação. Hoje eu não cheguei no corpo ainda que eu quero, mas eu estou caminhando para isso da minha forma. Eu era uma pessoa que eu não tinha horário para acordar, acordava de 9, 10 horas da manhã. Eu lavava roupa, não tinha horário certo para lavar a roupa. Eu apanhava a roupa, deixava aqui na sala na cadeira. A mesa daqui da sala era cheia de coisas em cima, que a gente saía jogando as coisas. Eu apanhava assim, ali na cadeira, porque o meu marido, ele nunca foi uma pessoa de estar reclamando porque eu não estava trabalhando, de estar reclamando porque a casa estava bagunçada. Então, assim, ele ficava ali na dele, né? Eu jogava a roupa na cadeira, e aí, não vou guardar. Passava uma noite, 2 noites, eu não guardava essa roupa. Às vezes eu colocava na cama, aí da cama ia pra cadeira, da cadeira ia pra cama, aí de novo ia pra cadeira e ficava nesse ciclo de procrastinação, deixando de fazer o básico na minha vida. Eu colocava as roupas mais acabadinhas que tinha em casa para o conforto. Gente, eu me larguei totalmente, me larguei de uma forma que eu olho para trás hoje e digo assim, meu Deus, como eu me deixei chegar nesse momento. Eu sempre fui uma pessoa que quando eu tenho uma dúvida em algo, sabe, eu vou lá buscar aprender. Então eu tava assim incomodada com isso, de estar desanimada, eu comecei a pesquisar vídeos, né, como ter mais ânimo. Foi aí que eu descobri o termo procrastinação. Depois que eu descobri o termo procrastinação, eu cheguei no vídeo de Maido Kini, que é a minha mentora hoje, descobri o vídeo dela e eu comecei a descobrir o termo desenvolvimento pessoal. Foi daí que eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal, caí, levantei várias vezes, né? Ali nesse processo, estava sendo muito difícil, por mais que eu ouvisse as pessoas falar, os vídeos que eu assistia muito vídeo nessa época, não conseguia me mexer, sair do lugar, porque eu não tinha prestado atenção em alguns detalhes, na verdade. Eu não estava realmente me esforçando como deveria me esforçar. Isso era muito desgastante para mim, porque eu estava sempre lutando ali e não estava saindo do lugar, estava remando, não estava conseguindo. Até que chegou, acho que foi no final de 2022, eu não lembro bem exatamente quando foi, tá? Até que chegou o momento que eu despertei, né? Algo mudou dentro de mim porque eu tinha percebido uma coisa que estava me impedindo de ir para frente. Porque eu já tinha aprendido várias coisas, assistido vários vídeos, já sabia da teoria muitas coisas, mas não estava conseguindo colocar em prática. Até que chegou a acontecer uma situação comigo e eu acordei e percebi que maior parte da minha vida eu tinha vivido para outras pessoas e esquecido de mim. Eu comecei a enxergar que muitas coisas que eu fazia era para agradar os outros, que eu me preocupava muito com os julgamentos, né? As coisas que eu fazia para agradar era pensando de ser uma perfeita esposa, de ser uma sobrinha, uma tia como exemplo, de ser uma irmã de exemplo, de ser aquela pessoa que iria mudar a família, que iria mudar a história de vida. E para isso, quando acontecia discussões dentro da família, eu ia lá tentar apaziguar, resolver, sabe? Sempre pegava os problemas para mim resolver,
sempre pegava como a minha responsabilidade mudar a minha família, eu comecei a perceber que eu estava gastando muita energia, estava sugando muita minha energia, tá ali abraçar todos os problemas do mundo, né? Colocar sobre a minha responsabilidade de ver a minha família feliz. Eu, como não fui criada com meu pai, e maior parte da minha vida não fui criada com a minha mãe, eu tinha aquele sonho afetivo de ver todo mundo unido. Então eu ficava lutando sempre para isso acontecer, sabe? E eu ficava sofrendo quando eu tinha alguma discussão, alguma pessoa parasse falar uma com a outra dentro da família. Eu sempre era aquela pessoa que estava disposta para ouvir todo mundo, ouvir as partes da briga, sabe? E eu estava ali a juíza da família, né? Como falavam. Em gratidão ao meu esposo, eu queria ser a mulher perfeita para ele ali. Que a casa estivesse sempre limpa, que ele nunca reclamasse de nada. Queria que a casa tivesse um brilho. Não queria passar, eu me sentia mal quando eu não conseguia fazer o almoço para ele levar. Me sentia mal quando eu não lavava a farda dele, esquecia por preguiça. Eu ficava o tempo todo me cobrando, sabe? Queria ser aquela mulher perfeita na igreja, com um chamado. Eu sou cristã, eu não comentei isso com vocês lá no começo, eu esqueci, mas eu sou cristã. Eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Logo eu vou lhe falando que eu não sou uma pessoa de estar todos os domingos na igreja, mas hoje eu centralizo a minha intimidade com Deus, de estar, sabe, próximo dele, com meu entendimento e aprendizado. Então, às vezes eu aceitava um chamado que não dava para mim aceitar, não estava naquele momento, que algumas igrejas chamam de cargo, né? A gente chama de chamado. E eu ficava me forçando as coisas. Às vezes eu não estava afim de ir, eu ia, sabe? Eu não estava com condições mental de ir. Mas aí eu ficava aquela, poxa, ele vai ficar triste porque eu não vou, vai ficar falando alguma coisa. E eu ficava me cobrando isso direto, me cobrando várias coisas, me cobrando porque eu não estava trabalhando, me cobrando, sabe? Buscando a perfeição o tempo todo, buscando preencher o vazio das outras pessoas, preencher tantas coisas. E eu ficava ali nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, me comparando o tempo todo. Ah, porque eu não tô conseguindo fazer isso. Ah, porque a outra pessoa consegue. Poxa, aquela frustração de que a vida, poxa, eu vou fazer 30 anos, ou é 30 anos que eu tenho, na época, né? 30 anos. E eu consegui o quê na minha vida? Eu não consegui enxergar a gratidão de tudo que eu já tinha conquistada até hoje, né? Não em questão financeira da melhor casa que eu sempre sonhei para minha vida, mas a gratidão de que eu tenho um lar e tem muitas pessoas que pagam aluguel, é sofrido, a minha irmã paga aluguel, você paga hoje, está devendo amanhã, de ter uma casa toda compactada da nossa forma, do nosso jeito, a gente ter conseguido reformar com todas as dificuldades. Poxa, eu não enxergava nada disso nessa época. Então eu ficava me comparando, não tinha gratidão pelas coisas que eu tinha, pelas coisas que eu tinha aprendido. Como eu disse a vocês, eu sou uma pessoa que demora a tomar uma decisão, mas quando eu tomo, né? Então eu cheguei no momento ali que eu olhei pra mim e fiz assim, sabe uma coisa? Eu vou parar de viver para os outros, de estar vendo a vida dos outros e eu vou cuidar agora da minha vida. Vou fazer aquilo que realmente me faz feliz. Vou cuidar de mim como realmente eu mereço e devo cuidar de mim, de cuidar do meu desenvolvimento pessoal. Então a primeira coisa que eu fiz foi sair das redes sociais, do Instagram, do Facebook, sair mais do WhatsApp, não ficar postando minha vida. Aprendi a dizer não e foi libertador para mim, porque eu sempre querendo agradar os outros, estava sempre dizendo sim. Fica com meu filho, sim. Faz isso para mim, sim. Né? Vamos ali, bora. Ó, eu quero falar contigo, não estava bem? Tá bom, bora. Sabe? Sempre dizendo sim, quando eu queria dizer não, quando eu não estava bem. E aí eu percebi que eu estava me desgastando demais com isso. Eu não estava conseguindo ter energia, vitalidade para cuidar da minha vida. Eu tirei isso, o medo do julgamento das pessoas, porque eu percebi que independente de onde a gente esteja, se vai estar lá em cima, vai estar lá embaixo, sempre vai ter alguém julgando a gente, seja na nossa frente, que é muito raro, ou por trás, falando de você. Então eu disse assim, sabe uma coisa? Eu tenho que parar de viver a vida dos outros, me preocupar com a vida dos outros, começar com uma conta da minha vida, porque eu tô sendo sempre plateia da vida das outras pessoas e eu não tô criando a minha história, eu não tô agindo para sair desse lugar. Então eu comecei a sair das redes sociais,
a postar menos a minha vida nos status do WhatsApp. Aí começou a chegar a pessoa perguntando se eu estava bem, né? Se eu estava com alguma coisa. Fiz alguns ajustes quanto à igreja e eu disse assim, agora eu vou focar na minha vida. Começar a estudar, fazer o que eu preciso fazer, tirar as distrações da minha vida, ler livros, fazer meu exercício, me cuidar, me arrumar para ficar em casa. Eu já fiz vídeo aqui sobre isso também. E eu disse, agora eu vou focar em mim. E aí eu comecei errando aqui, levantando ali. Porém, faltava um ajuste na minha vida. Eu percebi que tinha uma situação, uma pessoa na minha vida que ainda estava puxando muito a minha energia, sabe? Eu não tenho nada contra essa pessoa, simplesmente eu decidi me afastar por desgaste mental. Eu percebi que essa pessoa que vinha a mim era sempre para reclamar da vida, para se vitimizar, para se lamentar. Só coisas negativas. E o pior, eu me desgastava aconselhando, segue esse caminho, dando um caminho, dando a solução. E essa pessoa, ela não tomava uma atitude, não dava o primeiro passo para mudar a sua vida. Queria as coisas sempre fácil, sempre na mão, faz isso para mim, eu fazia, me ouve, eu ouvia, mas não mudava nada. Mas sempre estava ali me usando como esponja emocional, descarga emocional. Então eu cheguei nesse momento assim, ó, a gente quiser continuar se falando, a gente vai se falar, mas eu não quero ouvir mais sobre os seus problemas, porque era sempre a mesma coisa e a pessoa não se mexia. Eu tentei te ajudar, aconselhar, te dar soluções e você não se mexia. Aquela situação estava desgastando demais, porque não era uma coisa uma vez na vida, era sempre, toda semana, imagina. Então, quando eu me afastei dessa pessoa, minha vida, é como se eu tivesse tirado um peso dentro de mim. Eu não tenho raiva, eu não tenho nada, não tenho sentimento nenhum, mas só de alívio mesmo, para você ver o quanto é importante a gente escolher as pessoas que a gente deixa estar na nossa vida. Isso não me tornou uma pessoa egoísta, ao contrário. Hoje eu consigo ajudar as pessoas ao meu redor, que eu amo muito mais, porque hoje eu não estou para agradar a todo mundo, eu não estou à disposição todo o tempo, sabe? E isso me faz muito bem. Ter pessoas ao meu lado que respeitam o meu limite, respeitam o meu espaço. Porque eu era aquela pessoa que eu pegava, ouvia, mas não descartava, eu pegava, ouvia e ficava remoendo aquilo dentro de mim, querendo resolver. Eu gosto ali de ajudar as pessoas com a minha palavra, com as coisas que eu aprendo, passo para outra pessoa. Eu gosto de fazer isso, sabe? Tá dentro de mim. Não é uma coisa que eu vou dizer, agora eu não vou ouvir ninguém mais. Não, é uma coisa dentro de mim. Eu gosto de ouvir as pessoas e poder ajudar de alguma forma. Mas quando é necessário, o momento certo. Comecei também a cuidar da minha saúde clínica. A partir dos exames que eu fiz, eu descobri que eu estava com resistência à insulina, eu estava com falta de vitamina D, progesterona baixa, e tudo isso causava também desânimo, fadiga, cansaço. E por conta disso, consequentemente, eu também tenho dificuldade para engravidar. Então, hoje a gente faz tratamento, eu e meu esposo, orem por a gente, para a gente conseguir o nosso milagre, a nossa bênção, realizar o nosso sonho de ter nosso filho, né? Quem sabe aí vem ela ou ele em 2024. E aí eu comecei a cuidar da minha saúde, fazer exercícios, melhorei a minha alimentação. Não é uma coisa que eu tô assim, sabe, 100% focada, porque eu tenho outras prioridades na minha vida, mas é uma coisa muito importante, então eu evito comer muito pão, sair do refrigerante, vai fazer mais de 2 meses já que eu não tomo refrigerante. Eu consigo fazer minha rotina, consegui encontrar meu método aí de rotina para eu ter minha casa organizada e limpa, fazer o meu desenvolvimento pessoal, estudar, ler, né? Eu entrei na mentoria da Mai do Kine, está sendo maravilhoso para mim. Conseguimos nos organizar financeiramente, me aproximei mais de Deus, né? Perdi alguns quilinhos aí por conta dessa mudança que eu fiz. E assim, eu tô me sentindo muito bem, eu tô me sentindo muito feliz. E nesse momento que vamos dizer que eu tenho uma escada aí, vamos dizer que algum tempo atrás eu tava no primeiro degrauzinho, agora eu tô na metade
da escada ali, né, no intermediário, e nossa, minha vida mudou bastante, a minha mentalidade já é outra, a minha visão de vida, a minha cosmovisão é totalmente diferente do que era antes. Hoje eu tenho certeza que você ter uma rotina de desenvolvimento pessoal para a sua vida é uma coisa que todas nós deveríamos ter e fazer. Eu me considero já uma mulher de sucesso, porque ter passado por todas essas coisas que eu passei, tá aqui hoje, né? Eu sempre tive isso na minha mente, eu mereço coisas melhores, eu mereço ter outra vida. Não vou aceitar essa vida que eu tenho. Eu sempre fui uma pessoa inconformada com a vida, grata pelas coisas que eu conquistei, porém inconformada também. Então isso que me leva cada vez mais, me dá força para lutar todos os dias. Para a gente evoluir, a gente precisa de repetição diária, a gente precisa organizar. Não conseguimos, né? Nós mulheres é uma coisa assim, quase como se fosse o nosso segundo corpo, a nossa casa. A nossa casa é quase como se fosse o segundo corpo da gente. A gente sempre está preocupada de ela tá limpa, dela tá arrumada. Mas e a gente? Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar dela, do nosso filho, do nosso marido, da nossa família, do nosso convívio? Como é que a gente vai cuidar, né, das pessoas ao nosso redor? E para a gente se cuidar, a gente precisa nós começar a nos amar e nos valorizar e fazer nossas escolhas. Já conquistei muitas coisas, graças a Deus, mas eu quero conquistar coisas maiores ainda para minha vida. E eu tô aqui lutando todos os dias, lutando contra a procrastinação, a preguiça, o desânimo que em algum momento sempre bate, principalmente quem cria conteúdo aqui na internet. Tô sempre lutando aqui em pé, porque eu sei a minha decisão, as minhas escolhas e a minha força de vontade até onde ela me trouxe até aqui. Eu conquistei muitas coisas até aqui, graças a Deus, né? Uma delas foi esse canal, o sucesso que esse canal teve nos últimos 3 meses, né? Eu sou muito grata, quase 10 mil inscritas aí chegando, né? E muito aprendizado com vocês também, que é uma troca. E eu quero que vocês também mudem de vida assim como eu mudei. Outro dia por aqui, essa foi a minha história de vida, eu espero de coração que você tenha gostado. E se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Essa minha história eu não tenho vergonha nenhuma de contar ela pra vocês, eu tenho muito orgulho, porque foi através dos momentos bons e ruins que me tornaram a mulher que eu sou hoje. Quem estava na última live da sexta-feira participou de 2 novidades, uma delas que eu já tinha colocado na comunidade, né, aqui no YouTube, e outra é um lançamento. A primeira novidade é que eu vou ter com o Instagram profissional para estar mais pertinho de vocês, a gente interagir por lá, né, participar, compartilhar a nossa rotina juntas, a gente vê uma a outra lá fazendo, eu quero mostrar para vocês na prática eu fazendo as coisas no dia a dia. E também ao vivo eu lancei a minha consultoria Rotina Transformada. Essa consultoria eu tenho prazer em falar dela para vocês, porque foi estruturada com muito empenho, prazer e amor no que eu faço. Fiz teste, né? Já venho praticando ela há alguns tempos. Então eu cheguei num método, um passo a passo para você, onde eu vou te direcionar na organização da sua casa e no seu autocuidado para você poder ter tempo para você, para sua família e com certeza o crescimento em outras áreas da sua vida. Essa consultoria, 2 encontros. O primeiro encontro eu vou mapear a sua rotina, estudá-la, trazer um diagnóstico e vamos juntas identificar qual é a sua maior dificuldade, sendo na rotina de casa ou no seu autocuidado. Após a gente identificar a sua maior dificuldade, eu vou lhe propor soluções para você colocar em ação na primeira semana e após que você estiver colocando em ação, a gente vai vir no segundo encontro fazendo reajuste se necessário. E não acabou por aí. Quem entrou nessa primeira turma também teve direito de entrar no primeiro grupo de desafio que vai acontecer em janeiro de 2024. Olha que coisa boa, que presente maravilhoso, né? Para vocês terem ideia, essa consultoria está trazendo uma energia tão boa de transformação de vida que já nas últimas 24 horas já se esgotaram as vagas, tá? Então, se você estiver disposta a mudar e transformar a sua vida, no momento as vagas estão fechadas, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do grupo VIP de espera, onde você vai aguardar lá de camarote
a primeira abertura de turma que vai acontecer em 2024. O preço foi R$ 149,80, mais preciosa. Eu gosto de ser muito transparente com você, tá bom? Na segunda turma não será mais esse valor, porque na medida que a consultoria vai ficando mais estruturada, vai aumentando de nível, consequentemente, né, e merecidamente, ela vai aumentando o preço dela também. Então já vai se organizando aí, organizando a sua questão financeira para você já participar da segunda turma. Lembre-se de uma coisa, a sua vida só vai começar a se transformar quando você colocar-se como prioridade na sua vida. Então não perca tempo, vamos transformar a sua vida. Clique no link aqui abaixo na descrição para entrar no grupo VIP de espera e faça parte da segunda turma em 2024 do Rotina Transformada. Muito obrigada por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos no coração.